Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite, meu povo. Sob o patrocínio da RB Marketing Político, diretamente dos estúdios da Cidade Ativa TV Online, está no ar mais um programa Direito do Povo. O programa que tem a pretensão de responder às suas questões jurídicas no ar, ao vivo, na mesma hora em que ela é feita. Para isso, basta que vocês mandem ou enviem pelo meio digital, pela mídia que vocês estiverem usando para nos assistir, a sua questão jurídica, tá certo? Não tenha receio, não tenha vergonha de mandar sua questão jurídica. Não vá atrás de opinião de amigos, parentes, vizinhos que escutam a sua questão e falam, não vai atrás disso não vai dar em nada, vai te custar uma fortuna. Enfim, para saber se vale a pena ou não procurar um advogado, para saber se vale a pena ou não entrar com algum processo na justiça, encaminhe suas dúvidas para a gente. Tá certo? Escreva a sua dúvida que a gente responde no ar na mesma hora, tá bom? Se a questão for muito intrincada, a gente se reserva ao direito de responder na próxima semana, tá certo? Ou se quiser, ou ficar envergonhado, ou qualquer coisa assim, nos comunique diretamente pelo WhatsApp, no número que está aparecendo aí na sua tela, 989512198, ou pelo Instagram, Paulo Bonadies, tá certo? Não tenha receio de escrever, não, tá certo? E assim, essa semana eu vou começar o programa com uma dúvida que um amigo meu externou diretamente para mim, meu amigo Antônio, um abraço para você, que deve estar nos assistindo. Ele me fez uma questão jurídica, que eu estou colocando no ar hoje aqui, porque é uma situação muito comum em muitas famílias. O que acontece? A esposa dele, juntamente com 5 irmãos, herdou um imóvel de sua avó, né? Sua mãe foi herdeira da avó, a mãe faleceu, aí sobraram 5 irmãos. Muito bem. E eles herdaram uma casa no litoral de São Paulo. E desde então a casa está lá praticamente apodrecendo. Não tem luz, não tem água, ninguém cuida, ninguém vai. Claro, os irmãos assim, né? Ninguém quer saber. Na verdade, fica um achando que o outro está cuidando, porque afinal não é justo cuidar sozinho, e enfim, família é complicado, principalmente no caso do imóvel do litoral. Se o imóvel estiver bonitinho, se alguém for lá pintar, ligar energia, né, mandar ligar a água potável, pronto, aí vão disputar a tapa o próximo final de semana para descansar com a família e nem vão perguntar quanto foi gasto na melhoria do imóvel. Então a questão é como faz para que eu possa ficar com o imóvel ou me livrar desse imóvel. Essa questão, minha gente, é muito recorrente, é muito comum. São muitas as situações de famílias que herdam um imóvel ou um sítio ou uma chácara fora da cidade em que vivem e ninguém cuida. E o imóvel acaba apodrecendo, acaba desvalorizando, acaba que nunca vende, enfim, fica um negócio esquecido, esquisito, é uma judiação. Até que alguém entra clandestinamente, toma posse, melhora de tudo, espera 5, 10 anos e entra com uso capião, né? Tá certo? Na verdade, né, essa prática de que entrou, diz o povo, ele entrou com uso campeão, né, e não uso capião. Mas muito bem, vamos esclarecer como se livrar dessa situação. 2 situações. Eu quero me livrar do imóvel. Esse é o primeiro ponto.
Se a pessoa quiser se livrar do imóvel, ela vai fazer o seguinte, ela vai notificar os seus irmãos de que pretende vender a parte dela do imóvel. Então, 5 irmãos, nesse caso específico, 5 irmãos, a parte dela é de 20%. Então, ela notifica os irmãos dizendo assim, olha, eu quero vender os meus 20%. Mas para ela oferecer esses 20% à venda, ela, antes de mais nada, precisa buscar imobiliárias da região, pelo menos 2 ou 3 imobiliárias da região, pelo menos não, no máximo 3 imobiliárias da região, se não tiver uma ou 2, se não tiver 2, uma só, pega, junta também a cópia do IPTU, que neste caso deve estar atrasado, o valor venal, mais o valor de mercado. Valor de mercado, minha gente, considerando o estado atual do imóvel. Né? A pintura, a conservação de parede, do madeirame, do telhado, etc, etc, etc. Muito bem. Digamos que o imóvel vale, vou chutar aqui, 100 mil reais. Olha, o imóvel vale 100 mil reais, está aqui a avaliação, está aqui o valor do IPTU, que é o valor venal do imóvel. O imóvel foi avaliado pela imobiliária ou pelas imobiliárias pelo valor médio de 100 mil reais. Logo, a minha parte é 20 mil. Estou oferecendo para vocês a minha parte por 20 mil reais. Se ninguém quiser comprar, eu vou entrar na justiça com a ação pertinente. É uma ação, minha gente, que chama extinção de condomínio. Por que extinção de condomínio? Porque um imóvel, quando tem mais de um dono, ele está juridicamente em condomínio. Condomínio. Domínio significa propriedade. Domínio sobre o imóvel. Propriedade, escritura. Escritura é igual domínio, tá certo? E com é juntamente, ou seja, tem mais gente, mais de um proprietário. Então, são coproprietários. Portanto, o imóvel está com domínio. Está em condomínio. É uma ação de cunho civil que pede a extinção desse condomínio. É a extinção para que o juiz divida a propriedade, afinal, nas 5 partes. Ah, não, mas a casa, como é que vai dividir a casa em 5? Não estou falando em dividir o imóvel, botar paredinho, né, paredinha, botar divisória, nada disso. O que eu estou falando é que o juiz, para extinguir o condomínio, já que ninguém quis comprar a parte dela e já que ninguém quer o imóvel para si, o juiz manda um perito judicial avaliar o imóvel, de confiança dele. Caso não haja discussão sobre o valor, às vezes o juiz aceita a avaliação de imobiliária. Se tiver alguma discordância, não, mas eu acho que é um pouco baixo demais, ou eu acho que é muito alto, etc, etc. Neste caso, o juiz nomeia um perito judicial da confiança dele. Perito judicial tem fé pública. Fé pública como se fosse um oficial de justiça, como se fosse um oficial ou um escrevente de cartório de tabelião ou de registro de imóveis, tá certo? Tem fé pública ao laudo judicial, laudo do perito escolhido pelo juiz. As partes podem contratar um perito particular, mas num caso como esse não carece, tá certo? Ou o juiz aceita a avaliação que todos os herdeiros concordam, ou o juiz manda um perito avaliador de confiança dele avaliar o imóvel. Após a avaliação, o juiz determina, então, que ele dá um prazo, as pessoas pedem, eu quero um prazo aí de 6 meses para botar na mão de uma imobiliária com essa avaliação, para que a imobiliária consiga vender o imóvel por esta avaliação mínima. Quer dizer, um mínimo de X valor, então, 100 mil reais. Então, por favor, excelência, me dá um prazo de 6 meses para que a gente, são 5 irmãos, cada um escolhe uma imobiliária ou escolhe uma só, toma aí, vende por 100 mil reais, que é o valor mínimo de venda permitida pelo juiz, tá certo? E aí, espera esses 6 meses. Se nesses 6 meses o imóvel não for vendido, o juiz faz valer a sentença dele, que é mandar vender. Então ele nomeia um leilão, um leiloeiro, o leiloeiro vai,
pegar o imóvel, vai pegar a avaliação e marcar o leilão, a asta pública, para vender esse imóvel por R$100 mil com o valor mínimo. Isto, minha gente, na primeira chamada, na primeira tentativa de leilão. Se ninguém comprar por 100 mil, ele faz uma segunda chamada, ele marca uma outra data com um valor menor, que em regra chega até a 60%, 70% do valor real do imóvel. Então, com o permissivo do juiz e dos herdeiros, o imóvel vai acabar sendo leiloado aí por, em vez de 100, 60 mil, 70 mil e por aí vai. E aí o prejuízo aos herdeiros é grande. Essa é a primeira situação da pessoa que quer se livrar do imóvel. Vamos então analisar a questão contrária, isto é, a pessoa quer se livrar do condomínio, no caso, são em 5 herdeiros, 5 irmãos, um dos irmãos quer se livrar da copropriedade dos outros 4 irmãos, que não fazem nada, que não se interessam por imóvel, e ela própria, esta pessoa, manda uma notificação não para vender a parte dela, mas pelo contrário, comprar a parte dos outros irmãos. O procedimento, minha gente, vai ser o mesmo. Mesma coisa, vai juntar a avaliação. Neste caso, eu propriamente indico que se pegue a avaliação por 3 imobiliárias credenciadas no município, que não sejam boca de porco, como se diz, né? Que sejam imobiliárias notórias do município. As 3 maiores imobiliárias do município, onde fica o imóvel, vão então avaliar esse imóvel. Tá certo? Vão emitir um laudo de avaliação, dizer os motivos, descrever como está o imóvel, o estado em que se encontra o imóvel, se tem energia, se tem conservação, se o telhado está legal, se tem água, se não tem, se o relógio de energia ainda está lá, se como é, hidrômetro, acho que chama, não sei, o negócio que mede o consumo de água, que vem sendo roubado por aí, precisa ver se está lá ainda, porque às vezes nem isso está. Enfim, vão avaliar o imóvel e emitir um laudo de avaliação. E aí, esse irmão que quer ficar com o imóvel, vai notificar os demais. Certo? Olha, eu quero comprar a parte de vocês. Tá? Tá aqui a avaliação, o imóvel vale 100 mil reais, eu pago 20 mil para cada um. Só que como eu tenho que arrumar a casa, eu não vou poder pagar, digamos, né? É uma sugestão. Eu não vou poder pagar 20 mil no cacau para cada um. Então o que eu faço? Ah, não, eu vou pagar aí, sei lá, 3 mil reais por mês, 2 mil reais por mês, 5 mil reais por mês para cada um. Vai de acordo com a possibilidade do eventual comprador, daquele que quer comprar, e vai também da situação financeira dos irmãos, né, que estão aí vendendo a parte deles, situação financeira de quem está comprando e de quem está vendendo ou sendo forçado a vender. E nesta notificação já vai avisar, caso vocês não queiram vender, e nessa hora tem irmão, com certeza tem irmão que vai dizer, não, mas essa avaliação aí está muito baixa. Tá bom, então procura uma imobiliária da região e traz uma outra avaliação. Só que o irmão vai ver lá na notificação que as 3 maiores imobiliárias do município já avaliaram em 100 mil reais. Uma 95, uma 100, outra 102, 105, sei lá. Média 100 mil reais. E ele vai procurar uma outra pequenininha, menorzinha, dizer, vale 300 mil reais, 500 mil reais. O mau corretor é assim, né? Para segurar o cliente, fala, não, isso aqui eu vendo fácil por 500 mil, quero ver. Aí me dá o contrato aí de exclusividade para venda, isso não vai rolar, é um laudo de avaliação. Então assim, se houver discordância do valor, o mesmo procedimento é feito. Neste caso, entra-se com uma ação de extinção de condomínio, juntando na ação a cópia das notificações recebidas pelos outros irmãos, dizendo que ninguém quis comprar, mas que ele quer comprar. Então o que ele faz? Ele propõe ao juiz que forcem os outros irmãos
né, a vender a parte deles para mim. Para tanto, para provar a boa vontade não, para provar que a proposta é séria, que o pedido de ação é sério, eu vou depositar em juízo o valor, não é, que eu estou oferecendo a cada um deles. Né? Eu ofereci em 4 vezes, eles não querem aceitar, mas também não disseram por que não querem porque não querem. Então eu vou depositar em juízo 5 contos para cada um dos herdeiros todo mês. Até que o juiz decide, não sei o que, o dinheiro já está lá em juízo. Esse dinheiro você não vai perder nunca. Claro que se algum irmão quiser contestar o valor, vai ter que contratar um advogado, vai ter que pagar o advogado, e esse advogado vai contestar a ação dizendo assim, não, vale muito mais. Cadê a prova de que vale mais? Acho que vale mais. Peço perícia. Caso esse irmão... isso é muito importante. Quem pede a perícia em juízo paga. Então, se o irmão que discorda do valor quiser pedir uma prova pericial, ele vai pagar a prova pericial. E não é pouco não, minha gente. Aqui na região de Imbu, Itapecerica e por aqui nessa região, Cotia, Imbu, Itapecerica, um engenheiro com CREA, tá certo? Vai avaliar o imóvel e ele vai cobrar o quê? Ele vai cobrar aqui nessa região de 5 a 6 mil reais só para avaliar o imóvel. Claro, vai ter um memorial descritivo bem feito, detalhado e o carimbo do CREA. É uma avaliação oficial, é um perito judicial. Então, o cara que está de um imóvel de 100 mil, o cara vai discordar do valor que teria que receber, que é 20 mil, vai gastar 5 em perito, duvido que ele pague. Então, praticamente a ação ganha caso os herdeiros não queiram vender a parte deles, ou um deles só não queira vender. Se não houver concordância ao valor, se os irmãos se recusam terminantemente a vender para esse herdeiro que quer comprar, e em trocação para isso, mesma coisa. Não tiver solução, lá pelas tantas, se os irmãos não enxergarem a necessidade de vender a parte deles e quiserem de fato prejudicar o irmão proponente, esse imóvel vai para leilão. Mas aí, esse fulano que propôs a ação e que quer comprar, ele não vai comprar, ele vai vigiar o leilão, ele vai participar do leilão. O leilão normalmente, atualmente, é feito online, então não precisa sair de casa para acompanhar o leilão, tá certo? Você acompanha pela internet. E aí ninguém comprou, não teve proposta, fica quietinho. Espera até o minuto final do leilão. Se não houve proposta, beleza, ele fica quieto. Aí vai na segunda. Aí pode ser que este fulano que estava disposto a pagar 100 pelo imóvel, compre o imóvel por 60, 70 mil reais. Né? É óbvio que a hora que fizer a proposta, imediatamente vai ter que pagar para o leiloeiro, até porque o leiloeiro tem 5% desse valor aí. Então, para o juízo, vai 65 mil para os outros herdeiros que vão ter que arcar com o custo do leiloeiro, além do que, tá certo? Eu acho que a questão está esclarecida. Então, Antônio, um grande abraço para você, viu? Explica, ou tenta explicar esse imbróglio todo, esse palavrório todo, para sua esposa, que foi quem fez a questão. Ou, se ela estiver nos assistindo, um abraço para você, esposa do Antônio, cujo nome eu ainda não sei, tá certo? Então, beleza. Temos aqui um recadinho, Manuela Siqueira, boa noite, doutor Paulo. Aqui em Angola, assistindo sua programação. Beijos, Luanda. Ô, Manuela, fazia tempo que eu não te via por aqui. Disse aí que vinha para São Paulo, vinha para o Brasil, ia nos visitar, que queria cidadania brasileira e nada, né? Não veio. Furona. Tá bom? Um grande abraço para você. Outro recadinho, Camila Souza, aqui em Itapecerica da Serra, divulgando
todos os amigos. Beijo, doutor. Doutor, beijos. Beijo, Camila. Obrigado por estar nos assistindo aqui, viu? Muito legal. Da sua parte, estar nos acompanhando. Lúcia Muso. Boa noite, doutor Paulo. Ótima programação com direito do povo. Abraço a todos da TV Online. Obrigado, Lúcia. Mais uma vez aqui com a gente. Rebeca Vargas. Boa noite, doutor Paulo, assistindo o senhor aqui em Araraquara. Ô, Rebeca, que bom. Que legal que você está num lugar quentinho, né? Hoje aqui em São Paulo fez um calorzinho à tarde, mas agora já abaixou bastante. Caleb Montes. Boa noite. Muito objetiva essa programação. Parabéns, TV Online. Dúvida tirada. Abraço de Itapecerica da Serra. Obrigado, Caleb. Muito legal você estar nos assistindo. Henrique Dias. Abraço, Taboão da Serra. Obrigado, Henrique. Outro abraço para você. Muito legal você estar aqui. Débora Costa. Ótima programação, sempre aprendendo mais. Muito bom, doutor Paulo Bonadies, em Budas Artes. Obrigado, Débora. Bom te ver por aqui, viu? Ellen Soares. Meu pai está mandando um abraço para você, doutor Paulo. Tá bom. Quem é teu pai, Ellen? Desculpa. Pelo teu nome, eu não consigo identificar quem é teu pai. Mas muito obrigado para ele. Roberto Ferreira. Atenção, gente. Roberto Ferreira é o nosso patrão. Ele manda recado, ele assiste o meu programa, me dá os parabéns, manda um abraço, mas na verdade ele está mesmo vigiando o meu trabalho, querendo saber se estou trabalhando direitinho, né? E se eu estou, patrão, dá uma olhada nos recados aí e vê se sobe meu salário, né? Sobe aí, dá uma forcinha aí pro teu apresentador, tá bom? Tô brincando, gente. Um beijo para você, Roberto. Obrigado por estar nos assistindo, viu? Muito legal isso. Gabriela Pérez, boa noite, doutor Paulo. Muito obrigada por essa informação. Estou com problemas de herança com irmãos que não aceitam vender imóvel. Abraço de Ribeirão Preto. Olha que coincidência. Que legal, Gabriela Pérez. Viu? Então faça isso tudo, o que eu expliquei. E se for o caso, nos procure diretamente. Manuela Siqueira. Oi, doutor Paulo. Não consegui, tive problemas com família. Tentando resolver mais. Beijos e me desculpe. Ô, Manuela, imagina, eu não tenho que desculpar nada. Eu só lamento você não ter vindo para o Brasil. Quem sabe você consegue vir numa outra oportunidade, né? Quero muito te conhecer. Fabinho Estilizado, boa noite. Cantor Fabinho Estilizado. Aqui tô ligadinho. Legal, Fabinho. Que bom. Depois você manda uma canção pra gente aí, tá bom? A gente vai querer ver. Tá? Então, minha gente, é isso. Tô aqui aguardando, né? Muito obrigado pelos recados, pelos abraços recebidos. Mas eu tô aqui e continuo aguardando questões jurídicas para que vocês nos enviem, né? No caso aí da nossa seguidora, da nossa ouvinte, que tem o mesmo problema, né? Lá, eu acho que em Ribeirão Preto, ou coisa assim, pode nos mandar sua dúvida pelo WhatsApp, viu? O 989512198 ou pelo Instagram, Paulo Bonadies. Manda sua dúvida diretamente, dá detalhes do caso, que eu te dou uma explicação mais a miúde, tá certo? Eu queria comentar um outro caso, começar a comentar um outro caso, mas não vai dar tempo porque nós estamos quase na hora do comercial, né? Então eu queria lembrar vocês, depois eu vou falar mais sobre isso, mas eu queria lembrar vocês que a Cidade Ativa TV Online tem uma nova programação que chama-se Política em Debate, onde a gente está entrevistando os pré-candidatos, né, de todos os partidos aqui da nossa região e também de São Paulo, né? Esse programa está indo ao ar na segunda-feira, a partir das 20h30. É claro que logo mais os que hoje são pré-candidatos vão se tornar candidatos. Me parece que a época das convenções partidárias que escolhem os candidatos estão pipocando já, né? Já iniciou.
Já estamos no prazo aí das convenções que escolhem, convenções partidárias, que escolhem os partidos, as coligações, né? E depois dessas convenções todo mundo vai procurar o TRE, né? Do seu município, as juntas eleitorais ou as zonas eleitorais, o cartório da zona eleitoral, para então registrar a sua candidatura e se tornar candidato definitivo pelo seu partido. No momento em que as pessoas se tornarem oficialmente candidatas, nós mudaremos o escopo do programa. Em vez de perguntas pré-estabelecidas, como foi para os pré-candidatos, todo mundo que veio aqui respondeu as mesmas perguntas, com um detalhe: eles receberam essas perguntas antecipadamente. Então vieram para cá já tendo prazo suficiente para estudar as perguntas a que responderam. Uns foram muito bem, foram bem objetivos, outros demonstraram profundo conhecimento do município em que é pré-candidato, outros são extremamente prolixos, vieram despreparados, não procuraram pesquisar, não estudaram as perguntas, enfim, perderam muito tempo, perderam muitos 10 minutos que eles tinham para responder as 5 questões. Teve gente aqui que terminou com 6 minutos e não sabia, sobrou 4 minutos para ele falar à vontade sobre ele, sobre o seu trabalho, tomando cuidado de não pedir voto para não caracterizar a campanha antecipada, e não sabia nem o que dizer. Teve gente que falou tchau por timidez ou por desconhecimento e perdeu aí, jogou fora 3 minutos de uma oportunidade que ele tinha de retratar o seu trabalho em 10 minutos, coisa que não fez. Outros ainda não conseguiram responder as 5 questões. Por quê? Porque são prolixos, porque falam muito, falam os borbotões, não responde. Em vez de ser objetivo e responder a pergunta, não, começa a hipotetizar, não, mas tem um caso assim, um caso assado, começa a discutir a origem da pulga, né, minha gente? Tem muito candidato assim. O português também, péssimo. Alguns pré-candidatos vieram aqui, não existe plural, né? Não existe palavra certa no português, fala tudo errado, enfim. Eu, quando eu dava aula, mesmo na faculdade, né, tinha aluno que levantava o braço assim: doutor, estou com um problema. Eu virava para ele e falava: não, está com 2 problemas, né? Mas enfim. E alguns até nem... Por que está falando isso, doutor? E não se tocava, né? Valbert Gamer, boa noite, doutor Paulo. Abraço e outro para o Roberto e Bruno. Muito obrigado, Valbert. Muito legal te ver por aqui. Vou externar o teu abraço, viu? Para o Roberto e para o Bruno, que certamente eu vou encontrar com eles aqui no nosso estúdio. Tá bom, minha gente? Mas está na hora. O pessoal do estúdio aqui está me perturbando para eu colocar o comercial no ar. Afinal, a TV precisa faturar. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Já, já. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem!
A VR Soldagem Industrial oferece serviços como estruturas metálicas, coberturas, portões, grades e reformas. Garante materiais de qualidade e instalação correta, planejamento e cumprimento no prazo determinado. Estruturas e acabamentos bem executados aumentam a valorização do imóvel. Saber que a obra foi feita por profissionais qualificados transmite confiança e elimina preocupações futuras. VR Soldagem Industrial. Ô meu povo, estamos aqui de volta, diretamente dos estúdios da Cidade Ativa Online, o programa Direito do Povo, patrocinado pela RB Marketing Político, tá certo? Além dos anunciantes que vocês viram por aí, no comercial, tá certo? Mas eu queria dar continuidade ao programa com uma outra questão que foi feita lá no meu escritório essa semana. Não foi ninguém do programa não, foi uma consulta assim até bastante emocionada, bastante pesada, e eu estou externando esse caso, evidentemente sem falar nomes. Eu vou externar esse caso para vocês, porque também, a exemplo da questão passada, também é uma situação muito comum na sociedade brasileira, mas bastante comum, de verdade. O que acontece? Eu fui procurado por um casal essa semana, antes de ontem, na verdade, segunda-feira, fui procurado por esse casal, me apresentando a seguinte, querendo saber o que fazer, me apresentando a seguinte questão. Falei, doutor Paulo, eu recebi um pedido de um abrigo aqui do município que recepciona crianças órfãs, crianças abandonadas, etc, etc. E nós recebemos aí um recém-nascido, que, enfim, o abrigo pediu ajuda porque não tem como cuidar desse recém-nascido, não tem recurso, não tem nada, não tem isso, não tem aquilo. E como eu tenho uma amiga que trabalha no CREAS e que soube do caso, que essa pessoa do CREAS propôs ao abrigo, me consultou a gente e propôs ao abrigo que esse abrigo então desse autorização para que, ou entregasse a criança, esse bebê, para que a gente cuidasse. Até porque essa nossa amiga do CREAS sabe que nós temos um outro filho e sabe que nós estamos querendo engravidar novamente, mas não estamos conseguindo, por conta mesmo de algum erro que ocorreu na cesariana que eu fiz para ter o nosso primeiro filho, mas nós queríamos muito ter um outro filho. E estamos com esse recém-nascido já há quase um ano. Né? O bebê já está 9 meses, está perfeitinho, lindinho, bonitinho, já demos nome, já tem quarto, já tem brinquedo, já tem roupa, tem enxoval, tem isso, tem aquilo, e aí nós falamos com o abrigo que nós queríamos adotar. O abrigo mandou a gente falar com o CREAS. Aliás, com o CRAS, com o CREAS, sei lá. Não me lembro detalhes assim. Mas eles foram lá e falaram, não, você não pode adotar. Tem que entrar numa fila, e essa fila é longa. E você, mais do que isso, tem que entrar na fila. E o abrigo e o CREAS e o CRAS é obrigado a divulgar e colocar essa criança na lista. Se algum casal quiser ver essa criança, vocês têm que franquear a visita dessa criança ou devolver para o abrigo, porque na idade que ele está agora, o abrigo já tem condições de cuidar. E depois dessa consulta, que a gente não devia ter feito lá no CRAS, o diretor do abrigo, então está nos procurando, querendo que a gente entregue a criança. Só que nós queremos adotar essa criança, nós estamos enlouquecidos, já é nosso filho. Ele já olha, não fala, mas já olha para a gente, já reconhece a voz.
reconhece a gente. Como é que eu vou desfazer de uma criança que toda noite eu dou alimento, eu ajudo a dormir, eu levo no hospital, ele tem pediatra próprio, ele tem... Enfim, não é nosso filho já. Eu quero adotar. E aí eu perguntei, até de forma bastante inocente, se eles tinham entrado com pedido judicial de guarda da criança. Pelo menos provisória. E eles disseram que não, que ninguém falou nada para eles. E eu então disse que imediatamente eles teriam que entrar na justiça com pedido de guarda provisória, requerendo a guarda definitiva da criança. E seguida de adoção plena. Ou seja, seria primeiro o juiz dar uma liminar, outorgando a guarda provisória da criança. Segundo, que a criança deveria ter um nome, embora não tenha sobrenome, porque os pais biológicos são desconhecidos, o hospital não informou o abrigo. E aí, nesse ponto, eu confesso que eu não entendi direito, porque o casal também não sabe. São coisas a serem esclarecidas. Porque não se sabe se a criança nasceu no hospital e o hospital entregou, ou se alguém deixou essa criança no hospital. Enfim, é nebuloso isso aí. Mas não apareceu o nome de ninguém, nem pai, nem mãe, não tem registro de nascimento. Fica uma situação sui generis dessa criança. Então, entrar imediatamente em juízo com pedido de guarda definitiva, seguida de adoção plena, né? Provando que esse casal tem condições de permanecer com a criança, que já há um laço, já há um vínculo amoroso. Desculpem. Há um vínculo amoroso com essa criança, um vínculo que foi estabelecido, familiar mesmo. A criança não conhece outras pessoas. Não conhece outros pais, não conhece outro irmão, imagina, essa criança tem um irmão de 5 anos. Então, entrar com a ação é urgente, né? Até para que eles se protejam, porque o abrigo, claro, o diretor do abrigo se tornou aí conhecido, não pode dizer que é amigo, mas é um conhecido. Só que por força da circunstância, ele tem o poder de até mandar a polícia, de mandar um funcionário dele com a polícia para que entregue a criança sob pena de prisão, por desobedecer uma ordem, né, administrativa, uma ordem de uma autoridade, né, desobedecer funcionário público. É crime. É uma coisa que é um crime. Xingar um funcionário público é crime, isso é crime, entendeu? Então, para se proteger da possibilidade do diretor do abrigo não ter outra escolha a não ser ir mandar buscar a criança com reforço policial, se for o caso, se necessário, tem que entrar com um processo urgente de guarda seguido de adoção. O processo de adoção é lento, o processo de adoção é enjoado. O processo de adoção significa que esse casal vai passar pelo serviço do fórum, né? Pelo serviço de psicologia, de assistência social. Essa psicóloga vai entrevistar o casal, entrevistar o filho desse casal. Não vai entrevistar o bebê, porque tem 8 meses. Se fosse um pouquinho maior, entrevistaria, né? Vai até a residência, né? Ambos, tanto a ou o assistente social vai visitar a residência do casal para saber se a casa é legal, se é normal, ou se o ambiente é insalubre, se o ambiente é saudável, se o outro filho mais velho do casal está na escola, se está tudo certo, ou seja, se é um casal normal, né, gente? Tanto assistência social, se tem condições financeiras de criar mais uma criança, como se isso importasse, né? Povo, não importa. Onde come 3, come 4, né? Aliás, as casas mais humildes costumam ter muito mais amor familiar do que as casas ricas
onde as pessoas mal conversam, mal se falam, enquanto se falam brigam, não dá certo, o ambiente familiar péssimo. Em geral, quanto mais rico, pior mais insalubre é o ambiente familiar dos muito ricos, né? As pessoas não se comunicam, não se falam, muitos nem se conhecem. Claro, na foto da coluna social, né? Nas fotos do Instagram, do Facebook, é a melhor família do mundo, é a mais bonita, é a mais bem vestida, é a mais unida, a mais feliz. Mentira, né? São as casas mais humildes. Parece brincadeira o que eu vou dizer, mas as pessoas mais humildes, financeiramente falando, se amam mais, se aproximam mais, se conectam mais umas com as outras. Mas, né, o serviço social tem a mania de dizer, não, a casa é pequena, não tem quarto exclusivo para o bebê, como se precisasse, né, gente? Mas eles são obrigados a dizer, mas quem vai avaliar isso é o juiz, e vai depender muito, né, do traquejo do advogado que está cuidando, que está defendendo os interesses desse casal que quer adotar a criança, né? E o serviço de psicologia também. Os psicólogos vão entrevistar o casal, depois vão entrevistar separadamente o pai, separadamente a mãe e também separadamente o filho mais velho. Ah, mas só tem 5 anos, não tem problema não. Os psicólogos sabem trabalhar com criança de 2 anos, de 3 anos, né? É uma ludoterapia, quer dizer, através de joga brincadeiras e situações dentro da brincadeira para saber pela reação e pela resposta na brincadeira, ou pela agilidade, ou pela participação da criança na brincadeira, ela tira suas conclusões, que obviamente são brincadeiras pré-prontas, ou seja, são preparadas exclusivamente para saber se essa ou aquela relação, se tem ciúme do irmão menor, se está satisfeito com a presença desse irmão, se gostaria que aquela criança fosse efetivamente o seu irmão, não é? Porque depois de feita a adoção, vira irmão de verdade, com sobrenome e tudo, como se fosse um filho biológico, os mesmos direitos, tudo certinho. Então, e é irreversível, hein, gente? Então, assim, eu estou falando aqui, colocando, aparentemente, vocês podem pensar que eu esteja aqui colocando alguma crítica ou empecilho ao trabalho da assistência social e do serviço de psicologia do fórum, ou dos fóruns. Não pensem isso, viu, minha gente? Porque se tem um pessoal no fórum, ou nos fóruns que eu conheço, que tem um excelente trabalho, um trabalho extremamente elogiável, altamente treinado, altamente especializado, são verdadeiros expertos naquilo que fazem, é o serviço de psicologia e também o serviço de assistência social dos fóruns. E explico por quê. Porque eles vivem diuturnamente, diariamente, né, durante o dia inteiro. Daí o termo diuturno, que para alguns pode parecer estranho, mas diuturnamente esse pessoal de psicologia e de assistência social dos fóruns lidam com situações engraçadas, carinhosas, amorosas, mas também lidam com situações familiares as piores possíveis, né? Agressão física, Lei Maria da Penha, surras homéricas em crianças, estupro, né, de filho, estupro de filha, anuência da mãe que sabe do estupro. É comum ouvirem dizer, até apareceu uma reportagem há pouco tempo, de uma mulher confessando na TV, dizendo: eu sabia que o meu marido estuprava as minhas filhas, uma de 6, gente, e uma de 2 anos. O cara estuprava as 2 meninas, com o conhecimento da mulher, com o conhecimento da mãe. Não, eu sabia que isso acontecia, mas eu não falava nada,
porque quem sustentava a casa era ele. Essa situação é mais comum do que vocês imaginam. É a miséria humana, a miséria do ser humano. E esse povo da assistência social e do serviço de psicologia lidam com isso diariamente. Então, para eles, um caso como esse, onde um casal se dispõe de forma absolutamente voluntária e gratuita, por amor, né? Por absoluta expressão de amor, esse casal se propõe a adotar um bebê, uma criança, que pegaram recém-nascida para ajudar um abrigo, a pedido de um amigo, de um funcionário público, pegaram por amor e agora querem adotar como filho. Para eles isso é música, para eles isso é o melhor dos mundos, porque acreditem, as relações familiares que vão parar no fórum, 90% dessas situações familiares são podres. É lixo humano, é submundo da humanidade. É mais do que crime, sabe? É mais que PCC, é mais que Comando Vermelho, é mais que criminalidade, por mais horrenda que ela seja. Não, é a expressão máxima da crueldade humana. Estupro, imaginem vocês, passar na cabeça, que animal que pode ser um cara estuprar uma menina de 2 anos, né? O cara estuprar a própria filha de 2 anos, a própria filha de 6 anos. O que passa pela cabeça da mulher, qual a necessidade dessa mãe para ela vir a público e confessar que sabia, mas que ficava quieto porque não tinha como sustentar se ele fosse embora, né? O que passa pela cabeça dessa mulher? Será que ela é tão ruim quanto o cara? Será que nós temos autoridade para dizer isso? Para julgar, mais do que tudo, será que nós temos autoridade moral para julgar esse povo? Este crápula, um animal desse, nós temos. Nós temos maturidade moral suficiente, caráter moral suficiente para condenar um cara desse, né? É um absurdo. É lixo humano mesmo. E violência doméstica, cara que estraga a mulher, quebra a mulher inteira, enfim. O que é pior, essas mulheres vivem essa situação, ou por medo, como se fosse um cárcere privado, seja por medo, seja por ciúme, seja por necessidade. Enfim, não dá para saber. Esse pessoal da psicologia e da ciência social sabem o que fazem. Então, se alguém aqui pensou que eu estivesse fazendo alguma crítica, pode tirar da cabeça. Eu estou, pelo contrário, elogiando demasiadamente, elogiando por demais esse povo que convive com essa miséria humana e sabe orientar essas situações. Fazem curso semanalmente em todos os fóruns. Existe aí um encontro familiar, né? Um workshop, uma coisa assim que eles convidam o casal e também as crianças, os filhos, para assistir uma palestra, para dar umas dicas de como é que se aproxima, de como é que é a convivência, como é que tem que ser a convivência do casal com os filhos, qual a relação que o pai deve ter com as crianças, que a mãe deve ter com as crianças. Tomar o cuidado para não fazer assim uma alienação parental. Como não fazer uma alienação parental? Por que não se pode criticar o pai quando o pai está fora de casa e vê a criança só no final de semana? Tem mãe que fica na orelha do filho, sabe, você vai ver teu pai, tá, mas cuidado, não sei o que, aí o filho chega no domingo, como é que foi? Fica fazendo detalhes, não, mas ele não podia ter feito isso, aí liga pro ex-marido, não, porque você vê, sabe, não pode, gente, isso é alienação parental, quem sofre com isso é a criança, mas enfim, esse povo sabe o que fazer, sabe o que aconselhar e o que é melhor, sabe como aconselhar. Então era esse
Eram esses dois casos que eu queria comentar com vocês. Que pena que hoje não teve nenhuma questão jurídica ao vivo para a gente resolver, mas eu queria aqui encerrar esse programa dizendo o seguinte, fazendo novamente um comentário que, por mais estarrecedor que seja, por mais absurdo que possa ser o que eu vou falar agora, passou aquela lei estúpida daquele povo, mais estúpido ainda, porque eu estou chamando mesmo o Congresso, os parlamentares que votaram que aprovaram essa lei, e não é só da bancada Bin Laden, não é só da bancada Talibã, não, dos autoproclamados, como é que é? Não é evangelista, é bancada evangélica, que eu chamo aqui de Talibã, né? Ou que se dizem evangélicos, na verdade, porque eu conheço muita gente evangélica que passa longe desse tipo de pensamento externado pelos talibãs, né? Pelo grupo Talibã do Congresso Nacional. Mas essa lei que eu vou comentar agora não passou, e não foi só pelo grupo Talibã, não. Foi também por membros do PT, que faz parte do governo, dos partidos que são coligados ao governo, do Partido Centrão, que não faz parte, dos partidos e dos deputados e senadores que não fazem parte da bancada Talibã, não são evangélicos, entendeu? Eles aprovaram na cara dura a lei de anistia eleitoral. Significa o seguinte, o Congresso, eu, Paulo, congressista, deputado, escrevo uma lei. Olha, na eleição não pode isso, não pode aquilo, aquele que fizer isso, aquilo, vai pagar multa, vai perder mandato. O partido que não explicar isso, aquilo, vai ter que pagar uma multa milionária, vai perder X% da participação partidária no fundo eleitoral, enfim, uma série de regras. Praticamente toda eleição tem um novo compêndio de regras, né? Eu escrevo a lei. Essa lei eu aprovo. Só que aí, durante a campanha eleitoral, eu piso na bola. Eu cometo algum deslize que eu próprio escrevi lá e capitulei como crime eleitoral. Merecedor de multa ou merecedor de perda de mandado. Eu escrevi essa lei. Eu pisei na bola. Aí o que eu faço? Eu, ignorante, boçal, que tenho a cara dura de vir na televisão dizer que eu sou deputado federal ou que sou senador da República. Eu, idiota, boçal, bandido que sou, escrevo uma nova lei. Eu pisei na bola, vou pagar? Não. Então eu escrevo uma lei dizendo assim, olha, lembra que eu falei que... Então não, fica valendo a partir de agora anistia, ou seja, quem pisou na bola não precisa pagar multa. Não precisa ser cassado, vai continuar o mandato, né? Vai não pagar a multa, está tudo certo, está perdoado. Então, eu crio um crime e eu me perdoo. Eu não preciso nem pedir perdão a Deus. Eu próprio sou Deus, eu próprio me perdoo, né? Eu próprio me condeno, mas eu me anistio. Eu me condeno, eu crio uma lei para me condenar, mas logo depois eu me arrependo. Um arrependimento eficaz. Tanto é eficaz esse arrependimento que eu fui perdoado. Fui perdoado por quem? Por mim mesmo. Olha que idiotice, olha em que ponto o Congresso Nacional desse país chegou. Olha em que ponto esses boçais que se autodenominam representantes do povo fazem na surdina, na calada da noite. A aprovação dessa lei foi expressiva, foi muito grande. Mais de 80% dos deputados e senadores aprovaram essa lei. Políticos do governo, políticos da oposição ao governo, políticos
partidos que não estão nem lá nem cá, que ficam em cima do muro. Representantes de todos os partidos políticos votaram a favor dessa lei. Olha isso, que absurdo. O que o Brasil precisa melhorar, gente. Quando eu dava aula, há um tempo atrás, uma das grandes coisas que eu participei, não, que eu assisti, foi uma aula magna que foi dada na cidade universitária, da USP, pelo educador Roberto Freire. Que coisa bacana, que cara fantástico ele era. Não é à toa, né? O método de ensino dele, por exemplo, é copiado em vários países do mundo, menos aqui, onde esse método de ensino foi criado. Infelizmente é isso. Mas, na palestra dele, ele disse o seguinte: olha, gente, o Brasil, o povo brasileiro, para se igualar em nível cultural com os países do primeiro mundo, hoje, se começarmos hoje, isso foi na década de 80, eu acho, nós vamos levar 5 gerações para atingir esse nível. Nós precisamos, se mudarmos o sistema de educação hoje, se a reforma radical for hoje, e o novo ensino nesse país começar para valer ano que vem, o Brasil vai precisar de 5 gerações. Uma geração, minha gente, muda, em regra, a cada 10 anos. Então, lá em 80, ele estava falando que nós precisávamos de 50 anos para igualar o nível cultural do primeiro mundo. O que nós fizemos? Nós regredimos. Nós conseguimos regredir. Nós estamos na idade da pedra do ponto de vista cultural. Do ponto de vista moral, nós não temos nenhuma. Nós não podemos falar de ninguém. Quem somos nós brasileiros depois dessa para falar mal, né, do Putin, para falar mal do Netanyahu, né, o israelense, o russo aqui, para citar algum dos fascínoras, né, que estão em atividade pelo mundo afora aí. Quem somos nós para criticar depois dessa? Então, meu povo, durma com esse barulho. Fique por dentro desse tipo de situação, estudem, se informem, leiam um jornal, sai do Instagram, sai do Facebook onde só tem porcaria, fake news. Procura a notícia séria, procura se informar, tenha vergonha e principalmente reclame. E pelo amor de Deus, aprenda a votar. Aprenda a escolher o seu candidato. Para isso, indico assistir no programa Política em Debate, toda segunda-feira, aqui na Cidade Ativa TV Online. Tá bom, minha gente? Até quarta-feira que vem. Fiquem com Deus e nos veremos, se Deus quiser. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso. Pra falar de amor. Olá pessoal do Japão Show,
estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.